A primeira vez que percebi que alguma coisa estava errada dentro da Ether Corp não foi por causa de um escândalo. Nem de dinheiro desaparecendo. Nem de executivos surtando em reuniões. Foi porque uma mulher simplesmente deixou de existir. O nome dela era Natalie Brooks, analista sênior do RH executivo. Inteligente, organizada, o tipo de funcionária que sabia mais sobre aquela empresa do que metade da diretoria. Na sexta-feira, ela ainda estava sentada 3 mesas depois da minha, reclamando do excesso de reuniões internas, enquanto tentava terminar um relatório de avaliação comportamental antes das 6 da tarde. Na segunda-feira, a mesa dela estava vazia, sem aviso de despedida, sem comunicado interno, sem mensagem automática de saída. Nada. E o mais estranho não foi isso. Foi perceber que ninguém comentava sobre ela. Num prédio com mais de 4.000 funcionários, fofocas viajavam mais rápido que e-mails corporativos. Pessoas comentavam divórcios, promoções, crises nervosas no banheiro do 10º andar e até quem tinha sido visto chorando no estacionamento depois da meia-noite. Mas Natalie desapareceu da empresa como se alguém tivesse apertado delete na existência dela. Quando perguntei discretamente para uma gerente do RH sobre o que havia acontecido, ela apenas sorriu daquele jeito corporativo artificial e respondeu: algumas pessoas simplesmente não se adaptam à cultura da empresa. Aquilo ficou preso na minha cabeça por dias, porque a adaptação não apagava perfil interno, não removia histórico profissional, não fazia contatos antigos fingirem que nunca ouviram falar da pessoa. Comecei a investigar em silêncio depois disso. Pequenas inconsistências primeiro. Funcionários transferidos sem registro. Avaliações psicológicas arquivadas em pastas erradas. Promoções canceladas sem justificativa. Pessoas consideradas difíceis desaparecendo lentamente dos projetos importantes até pedirem demissão meses depois. Era sutil, limpo, quase elegante. E talvez eu nunca tivesse conectado tudo se não tivesse encontrado aquele relatório escondido no sistema interno às 2h40 da manhã, numa terça-feira chuvosa. Classificação: risco corporativo moderado. Nome: Natalie Brooks. Abaixo do nome dela existia apenas uma frase: realocação recomendada antes do próximo trimestre. Meu estômago afundou devagar enquanto a chuva escorria pelos vidros do prédio vazio. Porque naquele instante eu entendi uma coisa horrível. A Ether Corp não estava apenas demitindo pessoas inconvenientes. Ela estava removendo elas silenciosamente da própria estrutura da empresa. Fui convocada para uma reunião de emergência. A reunião durou menos de 6 minutos. Foi isso que mais me incomodou depois. 3 pessoas do RH executivo sentadas diante de mim numa sala de vidro completamente silenciosa, como se já soubessem exatamente o que iam dizer antes mesmo de eu entrar. Nenhuma acusação formal, nenhuma discussão, nenhuma advertência disciplinar. Apenas frases cuidadosamente ensaiadas sobre reestruturação organizacional e realocação estratégica de talentos internos. A mulher sentada no centro da mesa nem tentou fingir empatia. Linda Mercer, diretora de RH executivo da Ether Corp. Elegante, impecavelmente calma. O tipo de pessoa que sorria sem mover os olhos. Ela deslizou um novo crachá preto sobre a mesa na minha direção, enquanto falava num tom quase mecânico. Você começará suas atividades no novo departamento imediatamente. Olhei para o crachá, sem nome de setor, sem código interno, sem andar especificado. Só meu nome gravado numa faixa prata. Claire Donovan. Qual departamento? Linda sustentou meu olhar por um segundo longo demais antes de responder. K17. Antes de sair da sala, Linda Mercer recebeu uma mensagem no tablet corporativo. Por menos de um segundo consegui ver o nome no topo da conversa. Marcus Hale, CEO da Ether Corp. Aquilo não significava nada para mim. E isso era estranho. Na Ether Corp, todo o setor possuía sigla, organograma, ramal registro interno, equipe listada no sistema corporativo K17 não aparecia em lugar nenhum. Tentei procurar pelo setor ainda na sala usando o tablet corporativo preso à mesa. Nada. Nenhum único resultado.
Foi a primeira vez em anos trabalhando naquela empresa que senti uma coisa próxima de medo real. Porque empresas daquele tamanho não escondiam departamentos, especialmente não de gerentes de compliance. Mas a pior parte veio depois. Quando saí da reunião e tentei perguntar discretamente para 2 colegas do RH sobre o K-17, ambos reagiram exatamente da mesma forma. Primeiro, confusão. Depois, silêncio. E então aquele olhar rápido que as pessoas dão quando percebem que talvez não devam continuar uma conversa. No fim do expediente, meu acesso principal ao 12º andar havia sido removido. Meu e-mail corporativo continuava funcionando. Meu salário permanecia ativo. Meu vínculo seguia registrado normalmente. Mas, profissionalmente, era como se alguém estivesse me empurrando silenciosamente para fora da empresa, sem precisar me demitir oficialmente. Às 8h40 da manhã seguinte, usei o novo crachá pela primeira vez. O elevador principal reconheceu o cartão imediatamente. E então uma coisa estranha aconteceu. Um botão apareceu abaixo do subsolo comum. B2. Eu já trabalhava naquele prédio havia quase 7 anos. E nunca tinha visto aquele andar existir antes. Menos de 12 horas depois de encontrar o arquivo da Natalie Brooks, recebi a convocação do RH executivo. E, enquanto o elevador descia lentamente para o B2 pela primeira vez, comecei a perceber que aquilo provavelmente não era coincidência. Os números dos andares desapareceram do painel depois do subsolo principal. Primeiro, B1. Depois, nada. O elevador continuou descendo em silêncio absoluto, enquanto uma sensação estranha começava a apertar meu peito devagar. Meu celular perdeu completamente o sinal no meio da descida. E o relógio digital acima da porta do elevador estava quase 7 minutos atrasado. Eu conhecia aquele prédio quase tão bem quanto meu próprio apartamento. Sabia quais andares tinham cheiro constante de café queimado, quais salas eram usadas para reuniões clandestinas da diretoria e até quais elevadores travavam quando chovia forte. Mas aquilo parecia fora da estrutura normal da empresa. Quando as portas finalmente abriram, a primeira coisa que percebi foi o silêncio. Não silêncio comum. Era o tipo de silêncio abafado que existe em hospitais durante a madrugada, ou em prédios vazios depois de uma evacuação. O corredor diante de mim era estreito, iluminado por lâmpadas fluorescentes frias que piscavam lentamente sobre paredes cinzentas, sem qualquer identificação. Nenhum logo da EtherCorp. Nenhum mapa interno. Nenhuma placa indicando o setor ou departamento. Só um corredor comprido terminando numa porta preta fosca marcada discretamente com K-17. Meu crachá liberou a entrada imediatamente. E foi aí que o desconforto piorou. Porque o departamento não parecia abandonado. Parecia removido. As mesas eram antigas demais comparadas ao resto da empresa. Computadores grossos e silenciosos ocupavam estações vazias cobertas por uma camada fina de poeira recente, como se alguém ainda limpasse o ambiente regularmente apesar de ninguém trabalhar ali oficialmente. Algumas gavetas estavam abertas. Pastas empilhadas ocupavam armários metálicos sem etiquetas. E em vários pontos do teto, consegui ver marcas claras onde câmeras haviam sido removidas há pouco tempo. Mas o detalhe que realmente me fez parar no meio da sala foi outro. No fundo do departamento existia um painel eletrônico aceso. Pequeno, discreto, quase escondido. E nele havia apenas uma linha piscando em verde. Funcionária realocada com sucesso. Meu estômago afundou na mesma hora, porque aquilo não parecia transferência corporativa. Parecia processamento. Passei a primeira hora no K-17 tentando convencer a mim mesma de que aquilo ainda fazia parte de alguma lógica corporativa distorcida que eu simplesmente não entendia. Talvez fosse um setor arquivado, um departamento antigo desativado durante alguma fusão, uma área esquecida pela empresa. Mas quanto mais eu explorava aquele lugar, menos aquilo parecia abandono, e mais parecia ocultação. As primeiras caixas que abri continham documentos administrativos comuns, contratos antigos, avaliações internas, relatórios de desempenho. Só que existia um padrão estranho. Muitos arquivos haviam sido removidos do sistema digital principal,
mas continuavam existindo fisicamente ali embaixo. Como se alguém tivesse apagado a existência oficial daqueles registros sem destruir os documentos reais. Foi na terceira fileira de armários metálicos que encontrei a primeira pasta marcada com uma tarja vermelha. Funcionário: Ethan Ross. Status: realocado. Franzi a testa imediatamente, porque eu lembrava de Ethan, engenheiro de segurança de dados, extremamente competente. Desapareceu da empresa cerca de 2 anos antes, depois de um conflito silencioso com um diretor executivo durante um projeto interno. Na época, disseram que ele havia aceitado uma oportunidade melhor em outra companhia, mas o arquivo diante de mim dizia outra coisa. Classificação: risco corporativo elevado. Motivo: tendência a comportamento investigativo incompatível com estabilidade institucional. Meu coração desacelerou devagar. Continuei abrindo outras pastas. E então o padrão começou a ficar impossível de ignorar. Funcionários brilhantes, difíceis de controlar, questionadores, persistentes, todos classificados da mesma forma, todos realocados, todos desaparecendo da estrutura da empresa poucos meses depois. E o pior, as avaliações psicológicas eram absurdamente detalhadas. Não analisavam apenas desempenho profissional, analisavam comportamento emocional, lealdade institucional, nível de influência sobre colegas, resistência à autoridade, tendência investigativa, capacidade de manipulação social. Aquilo não parecia RH. Parecia vigilância comportamental corporativa. Continuei folheando os arquivos, enquanto uma sensação crescente de desconforto apertava meu estômago. Então, encontrei um detalhe que quase fez minhas mãos travarem. Vários arquivos possuíam pequenas observações manuscritas no canto inferior das páginas. Sempre a mesma letra. Sempre a mesma frase. Monitoramento recomendado antes da realocação. A chuva começou a bater forte contra alguma tubulação distante do subsolo naquele instante. E pela primeira vez desde que entrei no K-17, tive a sensação muito clara de que talvez eu também já tivesse uma pasta guardada ali em algum lugar. Na manhã seguinte, a primeira coisa que percebi foi que uma das gavetas estava aberta. Eu tinha certeza absoluta de que havia fechado todas antes de sair. Fiquei parada no meio do K-17, observando o corredor silencioso, enquanto as luzes fluorescentes zumbiam baixo sobre minha cabeça. Durante alguns segundos tentei racionalizar aquilo de todas as formas possíveis. Talvez eu estivesse cansada. Talvez tivesse esquecido. Talvez o desconforto daquele lugar estivesse começando a afetar minha percepção. Então vi a pasta. Ela não estava mais onde eu a havia deixado. Na noite anterior, o arquivo de Ethan Ross permanecia sobre a terceira mesa da esquerda, separado das outras pastas vermelhas porque eu pretendia continuar analisando os relatórios mais tarde. Agora ele havia reaparecido exatamente no lugar original dentro do armário metálico. Como se alguém tivesse organizado tudo enquanto eu estava fora. Meu estômago apertou devagar. Porque aquilo significava uma de duas coisas. Ou eu estava perdendo o controle, ou alguém ainda acessava o K-17 regularmente. Passei o crachá novamente no painel interno tentando acessar os registros de entrada do departamento. Acesso negado. Aquilo não fazia sentido. Eu era literalmente a única funcionária registrada ali. Continuei explorando o setor mesmo assim. O ar parecia frio demais para um subsolo comum. E existia um cheiro metálico constante no ambiente. Quase imperceptível no começo. Mas impossível de ignorar depois de alguns minutos. O ambiente inteiro parecia diferente naquela manhã. Pequenos detalhes começaram a chamar a atenção de forma quase agressiva, depois que notei a gaveta aberta. Uma cadeira discretamente desalinhada no fundo da sala. Um monitor desligando sozinho quando passei perto. Marcas recentes de café no lixo metálico perto dos arquivos físicos. E então, o som. Muito baixo, metálico. Como uma gaveta sendo fechada lentamente em algum lugar distante do corredor atrás de mim. Meu corpo inteiro travou na mesma hora. O K-17 era grande demais para que eu enxergasse o final completo do arquivo central dali.
As fileiras de armários criavam corredores estreitos e escuros entre as estantes antigas, formando pequenos pontos cegos por todo o departamento. Fiquei imóvel por alguns segundos, tentando ouvir novamente. Silêncio. Então meu computador acendeu sozinho. A tela preta piscou uma vez antes de revelar uma única notificação interna no centro do monitor. Funcionária, Claire Donovan. Nível de adaptação em avaliação. Eu não toquei no teclado. Não cliquei em nada. E o pior. Abaixo da mensagem existia uma linha pequena piscando lentamente. Comportamento investigativo detectado. Senti um frio atravessar meu peito naquele instante. Porque aquilo significava que eu não estava investigando o K-17 sozinha. O K-17 estava investigando de volta. Passei os 20 minutos seguintes tentando fingir racionalidade. Sentada diante da tela acesa do computador, observando aquela mensagem desaparecer lentamente como se nunca tivesse existido. Meu cérebro continuava procurando explicações aceitáveis, enquanto alguma coisa muito mais primitiva dentro de mim já entendia a verdade. Aquilo não era um departamento abandonado. Era um sistema ativo. E eu provavelmente tinha acabado de entrar nele oficialmente. Comecei a procurar meu nome quase sem perceber. Primeiro nos arquivos digitais antigos, depois nas caixas físicas, em seguida nos armários metálicos da parede norte do K-17, onde as pastas vermelhas pareciam organizadas por algum tipo de classificação interna impossível de entender completamente. Risco moderado, risco elevado, realocação prioritária. A cada pasta aberta, meu desconforto aumentava. Alguns funcionários haviam sido monitorados durante anos, antes de desaparecerem da estrutura da empresa. Outros possuíam relatórios detalhados descrevendo amizades internas, vulnerabilidades emocionais, hábitos pessoais, níveis de influência social, resistência psicológica à autoridade. Como se a EtherCorp estivesse construindo perfis comportamentais completos dos próprios funcionários em segredo. Então encontrei a gaveta. Ela ficava isolada no final da última fileira do arquivo físico, diferente das outras. Sem etiqueta externa, sem classificação visível. Apenas uma pequena fechadura eletrônica antiga presa ao metal fosco. E meu crachá abriu a gaveta imediatamente. Meu coração começou a bater forte demais no instante em que puxei a estrutura metálica devagar. Porque lá dentro existia apenas uma única pasta. Vermelha, grossa, pesada. Claire Donovan. Fiquei olhando para meu próprio nome durante alguns segundos, sem conseguir tocar no arquivo. Era uma sensação difícil de explicar. Quase como encontrar o próprio obituário escondido antes da hora. Quando finalmente abri a pasta, minhas mãos estavam frias. A primeira página destruiu qualquer dúvida que ainda restava dentro de mim. Funcionária. Claire Donovan. Classificação. Risco estratégico em observação. Tempo de monitoramento. 5 anos, 7 meses. Meu estômago afundou violentamente. 5 anos. Aquilo significava que começaram a me observar muito antes da denúncia sobre Natalie Brooks. Continuei folheando os documentos enquanto a sensação de invasão crescia de forma quase sufocante. Relatórios emocionais, análises comportamentais, registros completos das minhas reuniões privadas, avaliações psicológicas feitas sem meu consentimento. Horários de chegada, padrões de fala, níveis de influência sobre colegas, até descrições detalhadas de momentos pessoais que nunca deveriam existir em nenhum sistema corporativo. Uma anotação específica quase fez meu corpo inteiro travar. Funcionária apresenta tendência investigativa persistente, alto nível de percepção institucional. Potencial risco futuro caso exposição organizacional aumente. Abaixo da frase havia outra observação manuscrita, mais recente. Realocação aprovada antes da fase de transição. Fase de transição. Li aquela expressão várias vezes tentando entender o que significava. Então uma folha deslizou de dentro da pasta e caiu no chão diante dos meus pés. Era uma fotografia. Minha. Tirada dentro da empresa.
Eu estava sentada sozinha na cafeteria do 12º andar, olhando pela janela enquanto falava no celular. A foto havia sido tirada de longe, sem meu conhecimento. E no canto inferior direito existia um pequeno carimbo preto. Monitoramento ativo. Naquele instante, pela primeira vez desde que tudo começou, senti medo real da EtherCorp. Porque percebi uma coisa terrível. Eu nunca estive investigando aquela empresa. A empresa estava investigando a mim há muito mais tempo. Continuei parada diante da gaveta aberta por tempo demais. A fotografia ainda estava no chão perto dos meus pés, enquanto eu tentava controlar a respiração devagar. O ar do K-17 parecia mais frio naquele momento. Mais pesado. Como se o departamento inteiro tivesse mudado depois que encontrei aquela pasta. Ou talvez eu tivesse mudado. Voltei a folhear meu arquivo tentando entender até onde aquilo ia. Os relatórios ficavam progressivamente mais detalhados conforme os anos avançavam. No começo, avaliações profissionais comuns. Depois, análises emocionais. Mais tarde, monitoramento comportamental completo. E então encontrei uma página recente datada apenas 3 dias antes da minha realocação. Observação interna. Funcionária demonstra aumento significativo de atividade investigativa relacionada a processos de adaptação institucional. Recomendação: antecipar fase de isolamento antes da transição corporativa. Meu peito apertou imediatamente. Aquilo não era linguagem de RH, era linguagem de contenção. Continuei lendo enquanto um desconforto crescente começava a subir pela minha nuca. Então percebi uma coisa estranha. A última página da pasta estava vazia. Completamente vazia, exceto por um cursor piscando lentamente no canto inferior da folha digital exibida no monitor ao lado do arquivo físico. Fiquei imóvel, porque eu tinha certeza absoluta de que aquela página não estava aberta antes. E então, uma nova linha apareceu diante dos meus olhos, em tempo real. Funcionária apresenta sinais elevados de paranoia após exposição parcial ao arquivo. Meu sangue gelou. Dei um passo para trás tão rápido que bati na mesa metálica atrás de mim. A linha seguinte começou a surgir lentamente na tela. Resposta emocional consistente com perfis anteriores classificados como... Por um instante, considerei a possibilidade de estar enlouquecendo, porque nenhuma empresa deveria conseguir prever minhas reações daquele jeito. A frase parou no meio. Como se alguém estivesse digitando do outro lado. Meu coração começou a bater violentamente enquanto eu olhava ao redor do K-17 tentando encontrar câmeras, sensores, qualquer coisa observando meus movimentos naquele instante. Silêncio. Só o zumbido baixo das lâmpadas fluorescentes. Então outra frase apareceu. Comportamento investigativo permanece ativo apesar da realocação. Senti um frio atravessar meu corpo inteiro. Porque aquilo significava que alguém estava me observando agora. Não através de relatórios antigos. Não por arquivos esquecidos, em tempo real. Lentamente olhei para cima. E foi aí que percebi o pequeno ponto vermelho aceso no canto superior da sala. Uma câmera. Nova. Instalada exatamente acima da fileira onde meu arquivo estava guardado. Meu estômago afundou violentamente, porque eu lembrava perfeitamente. Ontem, aquele suporte estava vazio, e então, o computador emitiu um som baixo. Uma nova notificação surgiu no monitor. Status de adaptação. Incompleto. Abaixo dela, havia apenas uma pergunta. Claire Donovan, você pretende colaborar? Fiquei olhando para aquela frase sem conseguir respirar direito. Porque pela primeira vez desde que desci ao B2, tive a sensação clara de que talvez nunca mais fosse conseguir sair completamente daquele lugar. Demorei alguns minutos até conseguir me mover novamente. A pergunta ainda permanecia aberta no monitor. Claire Donovan, você pretende colaborar? Não respondi. Nem sabia exatamente com quem estaria falando se respondesse. Em vez disso, comecei a procurar freneticamente por qualquer coisa que explicasse o que realmente era o K-17. Porque naquele ponto, uma coisa já estava clara. Aquilo não era apenas um departamento clandestino.
Era parte de alguma operação muito maior. Continuei vasculhando os arquivos físicos, enquanto tentava ignorar a sensação sufocante da câmera recém-instalada, observando cada movimento meu. No fundo da última estante metálica, encontrei uma caixa preta sem identificação externa. Diferente das outras, ela possuía cadeado físico em vez de trava eletrônica. O cadeado já estava aberto. Aquilo me assustou mais do que se estivesse fechado. Dentro da caixa existiam apenas 3 pastas: transição, fusão, continuidade operacional. Meu coração começou a bater mais forte enquanto eu abria a primeira. As páginas estavam marcadas com selos internos da diretoria executiva da Ether Corp e referências constantes a uma fusão bilionária que seria anunciada publicamente dentro de poucas semanas. Oficialmente, o acordo transformaria a empresa numa das maiores plataformas de segurança de dados corporativos do mundo. Mas os documentos internos revelavam outra coisa. A fusão não serviria apenas para a expansão. Ela serviria para a limpeza institucional. Senti um frio percorrer minha nuca enquanto continuava lendo. Todos os departamentos antigos seriam reorganizados, sistemas internos substituídos, servidores apagados, arquivos físicos destruídos. Funcionários incompatíveis com a nova estrutura seriam removidos silenciosamente antes da transição completa. E então encontrei uma frase destacada em vermelho no centro de um dos relatórios. K-17 deverá ser encerrado permanentemente após conclusão da fase de adaptação e neutralização dos riscos estratégicos restantes. Neutralização. Meu estômago afundou violentamente. Aquilo não era linguagem corporativa normal. A assinatura final dos protocolos de neutralização vinha diretamente do gabinete do CEO. Continuei folheando os documentos com as mãos frias. As páginas seguintes descreviam protocolos internos de realocação profissional, destruição reputacional silenciosa e monitoramento contínuo de funcionários considerados potencialmente perigosos para a estabilidade institucional da empresa. Mas o pior estava no final da pasta. Uma lista. Curta. 7 nomes. Todos marcados como risco estratégico pendente. Meu nome estava lá. Claire Donovan. Abaixo dele existia uma observação recente. Transferência concluída. Avaliação final em andamento antes da transição. Meu corpo inteiro ficou gelado, porque finalmente entendi o que o K-17 realmente era. Não um arquivo morto, não um departamento esquecido, mas uma espécie de zona de contenção corporativa. Um lugar onde funcionários problemáticos eram enviados antes de serem apagados silenciosamente da estrutura da empresa. E então percebi outra coisa horrível. Natalie Brooks também estava naquela lista, mas ao lado do nome dela, havia apenas uma palavra: concluído. Meu cérebro entrou em modo automático depois disso. Natalie Brooks. Concluído. A palavra continuava ecoando dentro da minha cabeça enquanto eu observava aquela lista curta de nomes marcados como riscos estratégicos pendentes. Pela primeira vez desde que desci ao B2, parei de pensar como gerente de compliance e comecei a pensar como alguém tentando sobreviver. Se a fusão apagaria o K-17 permanentemente, então aqueles arquivos eram provavelmente a única prova restante de que tudo aquilo existia. Peguei meu notebook corporativo e conectei discretamente um pequeno drive externo na lateral da máquina. Minhas mãos tremiam enquanto começava a copiar os diretórios internos do departamento. Avaliações psicológicas, listas de realocação, protocolos de neutralização, relatórios executivos, registros de monitoramento. A barra de transferência avançava lentamente na tela. 12%. 18%. 24%. Então o primeiro arquivo desapareceu. Franzi a testa imediatamente. A pasta ainda estava aberta diante de mim quando um dos documentos simplesmente sumiu da lista principal do sistema, como se alguém tivesse apagado remotamente naquele exato instante. Meu coração acelerou. Continuei copiando mesmo assim. Outro arquivo desapareceu. Depois outro. E outro. A barra de progresso começou a desacelerar violentamente conforme diretórios inteiros eram removidos em tempo real diante dos meus olhos. Aquilo não era manutenção. Era limpeza de emergência.
Senti um frio subir pela minha espinha enquanto olhava ao redor do K-17 vazio. Eles sabiam. Sabiam que eu tinha encontrado tudo. Abri rapidamente a pasta física da fusão, tentando fotografar os documentos mais importantes, antes que desaparecessem também. Meu celular registrava página após página, enquanto o silêncio pesado do subsolo parecia ficar mais sufocante a cada minuto. Então as luzes piscaram. O zumbido elétrico do K-17 ficou mais forte naquele instante, como se o próprio departamento estivesse reagindo ao apagamento dos arquivos. Uma vez, duas, e todos os monitores do K-17 desligaram simultaneamente. O departamento mergulhou num silêncio absoluto por quase 3 segundos antes das telas voltarem lentamente. Mas agora, havia apenas uma única mensagem em todas elas. Processo de transição iniciado. Abaixo da frase: funcionária Claire Donovan violou o protocolo interno de adaptação. Meu sangue gelou. Outra linha apareceu logo em seguida. Equipe de contenção acionada. Equipe de contenção. Meu corpo inteiro travou, porque aquilo significava que o K-17 não era apenas um sistema de observação. Existiam pessoas operando aquilo ativamente, e talvez elas já estivessem vindo me procurar naquele instante. Então, ouvi o elevador, muito distante. O som metálico das portas se abrindo lentamente no corredor principal do B2. E passos, calmos, controlados, vindo na direção do K-17. Os passos continuaram se aproximando lentamente pelo corredor do B2. Sem pressa, sem hesitação. O som ecoava entre os armários metálicos do K-17 de um jeito quase calculado, como se quem estivesse vindo já soubesse exatamente onde eu estava. Meu corpo inteiro estava tenso naquele ponto. Segurei o drive externo no bolso do casaco, enquanto observava a entrada do departamento, tentando decidir se corria, se me escondia, ou se simplesmente aceitava que provavelmente já era tarde demais. Então a silhueta apareceu no corredor, e meu cérebro demorou alguns segundos para processar o que estava vendo. Porque não era segurança corporativa. Não era alguém do RH. Não era nenhum executivo da EtherCorp. Era Natalie Brooks. Por um instante achei que estivesse olhando para alguma espécie de alucinação criada pelo estresse. Ela parecia mais magra do que eu lembrava, com olheiras profundas, e o cabelo preso de qualquer jeito, como alguém que havia parado de dormir direito fazia muito tempo. Mas era ela. Sem dúvida nenhuma. Natalie parou na entrada do K-17, observando as telas acesas ao redor, antes de olhar diretamente para mim. E a primeira coisa que ela disse destruiu completamente qualquer sensação de realidade que ainda restava naquele lugar. Você demorou mais do que eu imaginei para encontrar sua pasta. Meu coração disparou violentamente. Natalie, o que está acontecendo? Ela soltou uma risada curta. Não de humor, de cansaço. Então entrou no departamento e puxou uma das cadeiras metálicas devagar, como alguém acostumado demais com aquele lugar. Foi aí que percebi outra coisa estranha. Ela sabia exatamente onde tudo estava. Você precisa sair daqui antes da equipe de contenção chegar. Ela disse em voz baixa enquanto começava a desligar alguns monitores manualmente. Depois que o protocolo de transição começa, eles param de tentar esconder as coisas. Meu estômago afundou. Você trabalha para eles? Natalie ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Eu trabalhei. Aquilo atravessou meu peito de um jeito estranho, porque finalmente comecei a entender o verdadeiro significado da palavra. Concluído. Natalie não havia sido apagada da empresa. Ela havia sido absorvida pelo K-17. Eles fazem isso com todo mundo que descobre demais. Ela continuou enquanto puxava rapidamente alguns arquivos físicos para dentro de uma caixa menor. No começo você acha que é punição. Depois entende que é isolamento. E quando percebe, já está vivendo mais tempo aqui embaixo do que no resto da empresa. Olhei ao redor do departamento tentando processar aquilo. O silêncio. As câmeras. Os relatórios. As observações psicológicas. Então, uma percepção horrível atingiu meu cérebro. Natalie, quantas pessoas trabalham aqui?
Ela me encarou por alguns segundos e respondeu quase num sussurro. Oficialmente? Fez uma pausa curta. Nenhuma. Naquele instante, as luzes do corredor externo diminuíram parcialmente. E pela primeira vez desde que ela entrou no K-17, vi medo real atravessar o rosto dela. Porque alguém mais havia acabado de chegar ao B2. Natalie ficou imóvel, ouvindo os sons do corredor externo por alguns segundos, antes de finalmente voltar a falar. Baixo, rápido, como alguém acostumado a medir cada palavra naquele lugar. A equipe de contenção nunca entra correndo, ela disse enquanto começava a desligar mais telas do K-17. Eles gostam que as pessoas entrem em pânico sozinhas primeiro. Meu corpo inteiro continuava tenso naquele ponto, mas havia algo ainda pior crescendo dentro de mim agora. A sensação de que Natalie não parecia surpresa com absolutamente nada daquilo. Como se já tivesse vivido aquela situação antes. Você precisa me explicar o que realmente é esse lugar. Ela me encarou em silêncio por alguns segundos antes de responder. O K-17 existe para proteger a empresa de pessoas que percebem padrões demais. A frase ficou presa na minha cabeça imediatamente. Natalie abriu uma gaveta lateral e retirou um pequeno cartão de acesso cinza, sem identificação. Então deslizou o cartão na minha direção sobre a mesa metálica. Quando alguém se torna um risco estratégico, eles não demitem imediatamente. Primeiro isolam, depois monitoram, depois removem toda a credibilidade profissional da pessoa antes que ela consiga sair falando alguma coisa. Meu estômago apertou. E depois? Ela sustentou meu olhar. Depois ninguém acredita mais em você. O silêncio pesado do K-17 voltou a preencher o ambiente por alguns segundos enquanto eu tentava processar tudo aquilo. Então Natalie respirou fundo e apontou para os documentos da fusão espalhados sobre a mesa. É por isso que você ainda está viva profissionalmente. Franzi a testa. A fusão? Ela assentiu. A Ether Corp vai anunciar a integração com a Helix Dynamics em menos de 72 horas. Depois disso, todos os servidores antigos serão substituídos. O K-17 desaparece oficialmente. Arquivos físicos serão destruídos. Funcionários classificados como pendentes serão neutralizados antes da transição final. Neutralizados. Aquela palavra parecia pior cada vez que alguém a usava. Você acha que eles vão simplesmente deixar você sair daqui depois de descobrir tudo isso? Não respondi, porque pela primeira vez, eu realmente não sabia. Natalie então puxou outro arquivo de dentro da caixa menor e abriu uma página específica diante de mim. Era o cronograma oficial da apresentação da fusão. Auditório principal. Investidores internacionais. Imprensa financeira. Transmissão ao vivo. E então ela apontou para uma linha específica do documento. Sincronização total dos servidores, 14.0. Esse é o momento em que tudo desaparece, ela disse em voz baixa. O K-17 inteiro será apagado do sistema da empresa. Senti um frio atravessar meu peito, porque finalmente entendi. A empresa não estava apenas escondendo provas. Ela estava preparando um desaparecimento perfeito. Natalie então se inclinou levemente na minha direção pela primeira vez desde que chegou. E falou quase num sussurro. Existe só uma maneira de destruir o K-17. Meu coração desacelerou. Como? Ela sustentou meu olhar por alguns segundos. Você precisa expor tudo antes da sincronização. Naquele instante, o elevador do B2 abriu novamente no corredor externo. Dessa vez, mais de uma pessoa havia chegado. Os passos se aproximaram lentamente pelo corredor externo do B2. Dessa vez eram vários. Calmos, sincronizados, controlados. Natalie não se moveu. Aquilo me assustou mais do que os próprios passos. Ela apenas fechou devagar a pasta da fusão e ficou observando a entrada do K-17 enquanto as luzes fluorescentes vibravam baixo acima das nossas cabeças. Meu coração batia forte demais naquele ponto. Segurei o drive externo no bolso do casaco tentando controlar a respiração enquanto 3 pessoas surgiam lentamente no corredor principal. 2 homens, uma mulher.
todos usando roupas corporativas comuns, sem crachás visíveis, sem identificação. Mas o pior era a expressão deles. Calma demais, como pessoas acostumadas a entrar em salas onde os outros já perderam. O homem à frente parou na entrada do K-17 e olhou diretamente para mim. Só para mim. Claire Donovan. Ele disse num tom educado demais. Precisamos conversar sobre sua adaptação. Meu corpo inteiro travou, porque nenhum deles sequer olhou para Natalie. Ela estava literalmente sentada ao meu lado. O homem continuou falando normalmente. Você acessou materiais classificados sem autorização adequada. Silêncio. Natalie permaneceu imóvel. Os outros dois começaram a caminhar lentamente pelo departamento, enquanto observavam os arquivos abertos sobre as mesas metálicas. Nenhuma reação ao vê-la, nenhum olhar, nenhuma mudança de comportamento. Como se ela simplesmente não estivesse ali. Um frio atravessou minha espinha. Olhei rapidamente para Natalie, tentando entender o que estava acontecendo. Ela percebeu imediatamente. E então falou tão baixo que quase não consegui ouvir. Eu avisei. Meu estômago afundou. O homem voltou a sorrir daquele jeito corporativo perfeitamente vazio antes de continuar. O K-17 existe para ajudar funcionários em processo de adaptação institucional. Resistência apenas prolonga o desconforto. Aquilo não parecia conversa. Parecia condicionamento psicológico. Atrás dele, um dos agentes começou a recolher algumas das pastas vermelhas da mesa sem sequer olhar os nomes dos funcionários. Como alguém limpando resíduos depois de um acidente. Vocês fizeram pessoas desaparecerem. Falei antes que conseguisse me controlar. O homem finalmente inclinou levemente a cabeça. Não, Claire. Fez uma pausa curta. Apenas ajudamos certas pessoas a deixarem de causar instabilidade. Meu sangue gelou. Porque ele realmente acreditava naquilo. Ou pior, havia repetido aquela frase tantas vezes que já não enxergava diferença entre contenção e destruição. Então percebi uma coisa ainda mais perturbadora. O painel eletrônico do fundo da sala havia mudado novamente. Funcionária. Claire Donovan. Status. Transição em andamento. Abaixo disso, uma nova linha apareceu lentamente. Substituição de vínculo institucional iniciada. Meu coração disparou violentamente. Porque naquele instante, comecei a entender o que tinha acontecido com Natalie Brooks. Ela não havia desaparecido fisicamente da empresa. A Ether Corp havia apagado a existência profissional dela tão completamente que até os próprios funcionários do K-17 passaram a agir como se ela não existisse mais. E talvez, se eu permanecesse ali por tempo suficiente, o mesmo começasse a acontecer comigo. E pela primeira vez desde que desci ao B2, entendi que o maior medo dentro da Ether Corp nunca foi perder o emprego. Era continuar existindo, enquanto o mundo inteiro era convencido de que você nunca esteve ali. Então eu parei de resistir. Pelo menos foi isso que eles acharam. Baixei o olhar. Respirei devagar. Deixei que a equipe de contenção acreditasse que o medo finalmente tinha vencido. Porque enquanto eles observavam minha adaptação psicológica, eu já havia começado a enviar cópias criptografadas dos arquivos do K-17 para servidores externos desde a primeira noite no subsolo. Eles estavam apagando os documentos da empresa. Mas não perceberam que eu estava copiando tudo antes. Natalie entendeu isso no instante em que olhou para mim pela última vez dentro do B2. E pela primeira vez, desde que ela apareceu no K-17, vi um pequeno sorriso surgir no rosto dela. 2 dias depois, Marcus Hale subiu ao palco principal da Ether Corp, diante de investidores internacionais, jornalistas financeiros e membros do conselho executivo. O auditório inteiro brilhava em azul e branco, iluminado pelos telões gigantes da apresentação da fusão com a Helix Dynamics. Marcus parecia perfeitamente calmo, elegante, controlado, intocável. Hoje, ele disse enquanto sorria para as câmeras, não celebramos apenas uma fusão corporativa, celebramos o futuro da segurança humana dentro do ambiente tecnológico. Quase senti vontade de rir, porque naquele mesmo instante,
O sistema principal da apresentação reconheceu o cartão cinza que Natalie havia me entregado. E então as telas mudaram. Marcus Hale parou de sorrir. No começo, ninguém entendeu. O logotipo da fusão desapareceu lentamente. Depois vieram os arquivos, pastas vermelhas, classificações psicológicas, protocolos de neutralização, monitoramento secreto de funcionários, fotos tiradas sem consentimento, avaliações emocionais clandestinas, listas de realocação. O silêncio dentro do auditório foi quase instantâneo. Então apareceram os vídeos. Executivos começaram a se levantar desesperadamente das cadeiras, enquanto jornalistas apontavam celulares para os telões gigantes. Investidores olhavam freneticamente para os próprios telefones conforme notificações financeiras começavam a explodir ao redor do mundo. As ações da Ether Corp despencavam em tempo real. Alertas vermelhos começaram a surgir nas TVs financeiras espalhadas pelo auditório. Seguranças correram para o palco. Alguém começou a gritar perto da mesa do conselho. E então, o nome de Natalie Brooks apareceu na tela principal. Funcionária. Natalie Brooks. Status: funcionária ativa. Classificação: concluído. O auditório inteiro congelou. Porque, oficialmente, Natalie Brooks havia desaparecido da empresa quase um ano antes. Vi pessoas começarem a se olhar em choque, enquanto outras puxavam rapidamente os próprios celulares, tentando encontrar antigos colegas que também haviam sumido silenciosamente da Ether Corp. Então, os arquivos seguintes começaram a aparecer. Centenas deles. Funcionários monitorados, carreiras destruídas, perfis psicológicos secretos, neutralizações institucionais. E no topo de todos os documentos, a mesma assinatura: Marcus Hale, CEO da Ether Corp. Foi nesse momento que o controle acabou. Executivos abandonavam o palco. Investidores deixavam o auditório. Jornalistas praticamente corriam atrás dos seguranças tentando gravar tudo. As notificações internas da empresa começaram a disparar automaticamente. Acesso bloqueado. Servidores comprometidos. Protocolos de emergência ativados. E pela primeira vez em anos, vi diretores da Ether Corp carregando caixas de papelão pelos corredores como funcionários comuns, tentando escapar de um prédio em chamas. Horas depois, órgãos reguladores já ocupavam os andares executivos da empresa. A fusão foi congelada. As contas corporativas começaram a ser investigadas. E o K-17 finalmente deixou de existir da pior forma possível, se tornando público. Na manhã seguinte, acordei num pequeno apartamento temporário do outro lado da cidade, com dezenas de mensagens não respondidas no celular. Jornalistas, ex-funcionários, advogados, funcionários desaparecidos tentando entrar em contato pela primeira vez em anos. Mas a última mensagem era diferente. Sem número, sem identificação. Apenas uma fotografia enviada anonimamente. Outro corredor, outra porta preta, outro departamento sem registro oficial. K21. E naquele instante, entendi uma coisa muito pior do que qualquer arquivo escondido no subsolo da Ether Corp. O K-17 nunca foi uma exceção. Era apenas uma parte do sistema.